Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Quaresma, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Então, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, e eu peço ao Senhor que esse domingo seja domingo de muitas bênçãos para você e para sua família, e que o amor de Deus se manifeste abundantemente no coração de cada um de nós. Nós estamos vivendo o terceiro domingo da Quaresma, e o Evangelho de hoje, ele tem uma mensagem muito forte e muito abençoada para cada um de nós. Jesus estava chegando para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E essa Páscoa seria uma Páscoa definitiva, porque Ele mesmo, Senhor, como um cordeiro, Ele seria imolado em sacrifício na cruz, em resgate do pecado de todos nós. E ali então, meus irmãos, Jesus entra no templo. E quando ele entra no templo, ele vê muita coisa errada. Ele viu que ali estava acontecendo um grande comércio. Ele viu que o objetivo do templo, que era adorar a Deus, estava ficando em segundo plano para muitas pessoas. Porque ali era o templo de Deus, o único templo que foi erguido em Israel. E aquele templo em Jerusalém foi construído para ser um sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo. O templo foi construído para ser um lugar de encontro, o encontro do povo fiel com o seu Deus. E ali naquele templo, o povo de Deus, em sinal de gratidão, de reconhecimento, de adoração, aquele povo oferecia ao Senhor sacrifícios, oferecia ao Senhor louvores, porque o povo de Israel, eles tinham uma grande história com o Senhor. Aquele povo viveu
momentos determinantes, não só para eles, mas para a história de toda a humanidade. Aquele povo foi liberto do cativeiro do Egito. Aquele povo que sofreu como escravo. O Senhor estava os libertando. E eles tiveram então a oportunidade de celebrar com o Senhor uma aliança. E durante 40 anos eles caminharam no deserto. Mas eles não caminharam sozinhos. Nos 40 anos que eles viveram caminhando no deserto, o Senhor esteve com eles a todo momento, protegendo, cuidando, guiando e livrando de todo perigo. E o templo de Jerusalém era a maneira que o Senhor teve para que eles pudessem lembrar. Era a memória, era o testemunho de todo o amor, de todo o cuidado que Deus sempre teve com o seu povo. E a festa da Páscoa era a grande festa para fazer memória daquele momento, daquele gesto maravilhoso do Senhor que tira o povo de Israel da escravidão e faz deles um povo livre, dando para eles uma terra que manava leite e mel. Mas quando Jesus entra nesse templo, ele não vê isso. Jesus vê que o templo do Senhor estava entregue aos interesses de alguns, interesses econômicos, poder político, e ali acontecia um grande comércio. Jesus vê então que o templo estava perdendo a sua razão de ser e de existir, porque já não estava sendo mais um lugar de encontro do povo com o seu Deus libertador. E então, a reação de Jesus é uma reação que assusta a todos. Porque primeiro, Jesus ele expulsa os comerciantes, aqueles que vendiam animais para os sacrifícios, aqueles que faziam trocas de moedas. Mas isso, meus irmãos, foi uma maneira do Senhor de reagir à má utilização do templo. Foi uma maneira do Senhor mostrar que aqueles que tinham o controle do templo não estavam servindo a Deus, não estavam fazendo daquele templo a casa do Senhor, não estavam honrando o Deus que um dia os havia tirado da escravidão. E outra coisa interessante e muito importante para a nossa vida, Jesus vai declarar que ele era maior do que aquele templo, que ele era o templo vivo. E em Jesus nós encontramos essa verdade, porque é no seu corpo que ele se entrega, é o seu corpo que ele oferece para ser derramado o seu sangue precioso por cada um de nós. E é através desse sacrifício que nós temos a oportunidade de reconciliar com Deus. E é só através de Jesus que nós chegamos ao Pai. Então Jesus, ele é o templo vivo. Foi por isso que ele falou com aquelas pessoas que eles podiam destruir o templo, que ele o reconstruiria em 3 dias. E isso aconteceu, porque por um tempo eles destruíram o templo, eles destruíram o corpo do Senhor através da sua morte cruel na cruz. Mas Jesus ressuscita, Jesus vence a morte e ele continua sendo o templo do Senhor, o templo vivo do Senhor. Essa palavra hoje é um alerta para cada um de nós, quando nós entendemos
o que é a casa de Deus. E se Jesus é o templo vivo, nós também somos templo. Nós somos habitação do Senhor. O nosso corpo é habitação do Senhor quando nós nos alimentamos da Eucaristia, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo para agir em nós. E da mesma maneira que naquele tempo, aquelas pessoas estavam profanando o templo de Deus. Hoje ainda, muitos continuam profanando o templo de Deus, que é o corpo, que é o seu próprio corpo. Por isso, nós como cristãos precisamos entender. Nós não podemos fazer o que nós queremos da nossa vida. Nós não podemos fazer o que nós queremos do nosso corpo. Porque a nossa vida foi comprada com o sangue de Jesus. E nós, quando entendemos isso, nós sabemos que nós precisamos preservar o nosso corpo do pecado. Preservar o nosso corpo das imundícies e da podridão desse mundo. E não podemos viver como se o sacrifício do Senhor fosse em vão. Não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos nos entregar ao pecado, porque assim nós vamos estar fazendo o mesmo que aquelas pessoas fizeram do templo do Senhor. Um lugar de pecado, um lugar de cobiça, um lugar de maldade. Mas o templo é o lugar do encontro do povo de Deus com o seu Deus. A nossa vida é o lugar. O meu corpo é o lugar do meu encontro pessoal com Jesus. E por isso eu preciso preservar o meu corpo. Eu preciso guardar a minha vida, guardar o meu corpo. Porque o Senhor habita. O Senhor quer habitar em mim. Nós somos templos vivos do Senhor. E aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, tudo deve ter um propósito de edificar, de construir a nossa vida. Porque assim nós vamos dizer com o nosso coração: seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo. A minha vida é sua. Pode entrar, pode fazer morada, pode habitar no meu coração. E assim nós vamos crescer na fé. Assim nós vamos amadurecer como cristãos. Assim nós vamos fazer da nossa vida, do nosso corpo, vamos cuidar dele, cuidar bem da nossa alma, cuidar bem da nossa vida, sabendo que o Senhor, Ele habita em nós. E que quando Ele habita em nós, acontece essa comunhão da criatura com o seu Criador, do Filho com o seu Pai, da nossa alma com a alma do Senhor, do nosso espírito com o espírito do nosso Deus. E quando isso acontece, nós temos a alegria de sentir tão forte a sua presença. E assim como Jesus expulsou aqueles que estavam fazendo da casa do Pai um covil de ladrões, nós podemos e precisamos chamar o Senhor para que Ele expulse da nossa vida todo o mal, para que com seu amor Ele possa varrer toda sujeira, toda contaminação, tudo aquilo que tira a nossa identidade de filhos, e possamos deixar o Senhor fazer essa faxina em nós. Porque, um exemplo, nós gostamos muito de nossas igrejas, dos nossos templos, mas nem sempre nos lembramos que muito mais importante do que as paredes de pedra são as pessoas, cada um de nós, que formamos a igreja viva, a comunidade santa, o povo de Deus. Claro, nós precisamos sim zelar, cuidar
dos nossos templos, das nossas igrejas, para que elas estejam sempre bonitas, acolhedoras, mas de uma forma ainda maior. Precisamos cuidar da comunidade, dos cristãos que ali se reúnem, porque nós somos templo, estamos unidos ao Senhor, templo vivo de Deus. A pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou pedra angular, a pedra viva, e nós fazemos parte desse edifício espiritual. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte. Quando ela nos mostra a atitude de Jesus, não foi uma atitude de raiva, uma atitude impensada, mas foi uma atitude de zelo pela casa do Pai. E esse mesmo zelo nós devemos ter com cada um de nós e com o outro. Zelar, cuidar. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito foi dado pelo Senhor. E isso deve nos levar sempre a pensar, a meditar. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito do meu corpo, que é a habitação da graça de Deus? Eu tenho me preparado para encontrar com Jesus? Eu tenho me preparado? Eu tenho deixado limpo? Eu tenho vigiado sobre a minha conduta? E esse terceiro domingo da Quaresma, ele quer nos levar a refletir sobre isso. Nós somos o templo de Deus, a habitação do Senhor. Ele habita em nós. Ele cuida de cada um de nós. Ele nos ama. E Ele quer fazer morada no nosso coração. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E eu queria rezar com vocês o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 18. Senhor, hoje nós te louvamos, porque só o Senhor tem palavras e palavras de vida eterna. Te agradecemos, porque a sua lei é santa e perfeita, e as suas palavras, Senhor, são conforto para a nossa alma. O Senhor que é um Deus fiel, o Senhor que está conosco todos os dias, e que dá vida, e que dá sabedoria aos humildes, àqueles que te procuram de coração. Seus preceitos são preciosos, Senhor, e sua palavra alegra o nosso coração. Seus mandamentos são luz para o nosso caminho. Hoje nós te louvamos. Hoje nós te exaltamos, Senhor. Porque mais desejáveis do que o ouro refinado, são as suas palavras. E que nós possamos nos consumir diante do Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que diante do Evangelho de hoje, nós possamos entender que a nossa vida, ela foi dada pelo Senhor. Que o nosso corpo é a habitação do Senhor. Que a nossa vida é a habitação do Senhor. Por isso nós temos que zelar por esse dom da vida tão precioso que o Senhor nos deu. E que essa palavra hoje seja uma palavra, Senhor, de cura, de libertação e de transformação na vida de muitos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.